Olá, bom dia, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem. Teu nome? Guerreira Ossa Cristiane. Eu faço leituras atemporais, sensitivas e mediúnicas para vocês, signo de Sagitário. Oi, Sagitário, tudo bem? Estamos chegando aqui mais uma vez para fazer sua leitura atemporal, sensitiva e mediúnica para vocês, compreendendo que eu não estou aqui somente para o seu sol. Eu estou aqui para qualquer momento que tenha Sagitário, tá certo? Qualquer momento que tenha Sagitário, eu estarei por aqui. Você dá uma olhadinha lá no seu mapa astral, que é bem importante, gente. Tá? O mapa astral é extremamente importante para você ver aí, né, aonde o bicho está pegando, né? Pode ser que não seja no seu sol. Então a gente tem que também ter essa visão, esse olhar clínico para essa situação, tá bom? Eu, com Cigana Carmencita, e todos que estão nessa nave espiritual, esses seres de luz maravilhosos aqui, que me acompanham sempre nessa leitura, eu peço que você respire fundo 3 vezes e expire. Assim diz o Arcanjo Rafael, sempre, para a gente recuperar velhos padrões, tá bom? É sempre importante, tá? Eu vou começar com o oráculo estelar, porque assim me intuíram. Aqui, assim, né, eles mandam, a gente obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, aqui em casa é assim, né? Eu sento aqui, eu não sei se eu vou gravar, o que eu vou fazer, também que eu não posso nada. É eles que sabem as necessidades. Muitas vezes eu sento aqui, eu fico olhando o nome de pessoas, de clientes que já passaram por mim, e eu fico aqui, né? Há uma necessidade, há um porquê, né? Nada é por acaso. Ok, Sagitário, então eu vou fazer essa leitura temporal, sensitiva e mediúnica, lembrando que é uma leitura coletiva. Se ela ressoar com você, cara, tudo certo, tudo perfeito, deixa essa mensagem mais pra frente, ou então joga pro universo. Por isso que eu sempre falo, comenta, curte, compartilha, dá seu like, ativa o sininho, ripa, faz o que você quiser, mas manda essa mensagem mais pra frente, tá? Uma vez por semana, quando dá pra mim, eu faço uma live ao vivo, aberta. E para quem quiser participar dos membros do grupo, a gente tem o nosso Cantinho do Coração. Aliás, eu vou aparecer lá hoje. Na hora que esse vídeo já subiu, eu já apareci por lá. E lá eu tinha cartas já mais extensas para cada uma das pessoas que estão lá como membro do grupo, tá? E participa também dos nossos encontros semanais em outra plataforma de rede social, tá? Aí é com a nossa terapeuta, tá bom, gente? Terapia coletiva, gente. Maravilhosa. Minha terapeuta particular, tá? De anos de passagem. Pessoa, né? Sagitário, não sou sagitariana também. Não, calma. Meu sonho, Sagitário, tem um monte de coisa de Sagitário. Vamos lá, Sagito. Vamos ver aí. Qual é o mensageiro da mesa? Tô meio assim. Essa leitura vai ser meio... Eita, gente. Quem tá voltando na mesa é os videntes da luz. Meu Deus do céu. Ai, meu pai. Vamos lá nessa história. Boa sorte. Boa leitura. Vem cá comigo, Sagita. Vamos ver o que bicho vai dar. O que tá esperando? O que tá nos esperando? Ah, meu Deus do céu. Eu queria que tu estivesse esperando um carro, morando alto, bonito, sensual. Mas normalmente não é isso, não. Vamos lá, Sagitário.
Sagitário. Energia para Sagitário para mim, por favor. Os principais da mesa que deixaram recados aqui bem no início, né? Como eu estou usando o oráculo estelar, bem no iníciozinho, né? Eu falei que eles vão ser os primeiros, só para dar passagem a essa nossa conversa. É os Procyon, tá? Acho que é assim que se pronuncia. Os extraterrestres de Procyon mantêm uma profunda conexão com o planeta Terra, considerando os humanos como irmãos de alma. Enquanto em um momento em que a Terra está enfrentando desafios de raças negativas, esses seres, como o apoio da Confederação, foram fundamentais para auxiliar a humanidade a superar esse aprisionamento. Eles operam de maneira notável através de viagens do tempo, corrigindo o que é necessário para evitar futuros aprisionamentos. Conhecidos por suas habilidades excepcionais na construção de naves espaciais, sua atuação destaca-se como valioso suporte para a evolução e proteção dos planetas. Aceite ajuda quando alguém oferecer. Saiba que todos que se aproximam de você para estender a mão, na verdade, foram enviados pela fonte para ajudá-lo. No entanto, para que essa ajuda aconteça, é necessário que você deixe de lado o orgulho e a aceite. Tá? A maioria de nós sagitarianos, não é porque eu sou sagitariana não, tá, gente? Pode parecer, mas é. A maioria de nós sagitarianos temos missões aqui nessa terra, tá? Temos missões. Independente de qual missão, tá? A maioria de nós somos muito intuitivos. E a maioria de nós, a gente tem realmente algo para se fazer aqui, né? Eu hoje em dia já sei muito pouco, quase nada, sobre a minha missão ainda. Tem hora que eu fico meio... Mas a gente tem uma missão aqui na Terra, né? Todos nós, claro. A primeira missão é evoluir, né? Essa aí está escrito na cara. A segunda é ser feliz. Isso aí a gente não abre mão. Nenhum sagitariano, apesar de todas as complicações da vida, não abre mão de tentar ser feliz, né? Só que, assim, a gente tem que entender que a gente também veio aqui para romper, quebrar padrões. A gente tem essa energia muito forte de quebrar padrões, né? A gente quebra padrões muito fáceis, né? Pelo menos eu. E pelo que eu tô vendo aqui, eles estão dizendo que, assim, é aquilo que o tarô, o oráculo dos animais fala, amor em toda parte, relacionado a Roxinol.
né? O espírito do Roxinol fala disso, né? Amor a toda parte, em todo lugar que você vá, você consegue amar. Aqui está falando de ajuda. A gente está aberto para as possibilidades, seja ela para a área do amor, seja ela para a área econômica, acreditando na evolução, a nossa evolução. Acreditando que amanhã vai ser melhor do que hoje, hoje vai ser melhor do que amanhã, e assim ele vai, né? Esse dia vai ser melhor. E aceitar, né? Muitas vezes a gente tem que. Muitas vezes as pessoas chamam a atenção da gente por alguma coisa, ou alguma coisa não dá certo, né? Aí a gente já fica, tem uma coisa assim de a gente ficar aborrecida até, né? Mas toda ajuda nesse momento, ela é bem-vinda. Assim fala eles aqui, a mensagem deles aqui. Né? Toda ajuda deles toda ajuda é fundamental. Né? Seja ele um conselho, seja ele um abraço, seja ele uma situação de vida financeira, alguém chega, te estende a mão financeiramente para resolver alguma situação, toda ajuda é bem-vinda, né? Mas também tem aquela coisa, né? Toda ajuda é bem-vinda, mas assim, se você também, Sagitário, ajudar, também não fica com aquele negócio de expectativa que o outro vai bater palma para você. Né? A gente também tem que botar um ponto nisso aí, tá bom? E o fundo do deck, vocês sabem que eu adoro o fundo do deck, né, gente? Tem um probleminha com o fundo do deck. Caiu aqui, deixa eu ver aqui onde eles estão. Eu vou ler para vocês também. Eu achei bem interessante eles também virem. Os orianos, esses orianos, eles são de Órion, tá? Esses seres têm sua morada na imponente estrelas de Órion e foram protagonistas da maior guerra estelar registrada do universo, a Guerra de Órion. Em decorrência desse passado, carregaram profundas marcas em suas almas, que as conectaram a tais eventos. Sua atuação em seu planeta ocorre de maneira predominantemente telepática, e a dualidade do certo e do errado ainda persiste em sua vida da visão de vida, com certa dificuldade em discernir entre o certo e o errado. Encontram-se frequentemente situações desafiadoras, mas estão em um processo de aprendizado aqui na Terra para lidar com essas questões e estão trilhando o caminho espiritual em direção à ascensão. Deixe as dores e as guerras do passado para trás, onde é o lugar delas. Não sofra por acontecimentos passados e não se prenda a brigas ou pessoas que já passaram pela sua vida. Você só possui o hoje para viver. Eu achei muito interessante eles dois virem na mesa como abertura para Sagitário. Porque a gente está num período aqui, Sagitário, por incrível que pareça, a gente está num período aqui muito na área da emoção. E a gente está mexendo aí, a gente vai ficar mexendo com essas questões até o ano que vem. Sinto muito. Porque nós estamos em Júpiter em Câncer. Eu já tenho vindo falando isso direto para vocês. Então a gente vai lidar com questões de família, ex-amores, ex-amizades.
E aí a gente tem que ter um pouquinho de sabedoria para lidar com isso. Ah, guerreira, mas eu não perdoo mais porque quem bateu não esquece, quem apanha esquece, eu apanhei, eu não quero mais. Concordo com você. Concordo. Se você apanhou, não quer apanhar mais, eu concordo plenamente com você. Então por que você não solta? Por que você não solta isso? Por isso que isso volta. Vocês estão me entendendo? Isso volta porque vocês não soltaram. É isso que eles estão dizendo aqui. Tem vezes que as coisas ficam ali. Ah, mas eu já soltei, eu não quero saber mais, eu não quero ver mais, eu não quero olhar mais, eu não quero. Tudo bem. Mas por que você não solta? Por que isso vem sempre na tua cabeça? O que te fizeram? Porque se você. Por que você não ressignifica isso? Às vezes a gente fica com aquilo ali dentro, sabe? Volta e meia, meia volta, lua vem, lua vai. Eu estou fazendo essa leitura hoje, domingo, e essa leitura, a gente está numa lua cheia em Capricórnio. Papéis, documentos, pessoas importantes que hoje passaram na tua vida ou vão passar de novo, para você fechar ciclos. Para você ou perdoar, ou ser perdoado, perdoado, pedir perdão, não sei o seu caso, uma leitura coletiva aqui. Mas a primeira coisa é você pedir perdão a si mesmo. Eu vejo aqui uma ajuda, já estou vendo aqui uma ajuda, por incrível que pareça, eu vou aceitar. 2 de espadas. Eu vejo uma ajuda de uma pessoa aqui para uma pessoa aqui, ou para várias pessoas, de pessoas que improváveis. Tá? Um acolhimento improvável. 9 de espadas. O diabo. Aqui pode estar uma pessoa trevosa, tá? Ou é você que está magoado, magoada, ou alguém está magoado, magoada com você. Por não entender um afastamento, por não entender a sua reação, leitura espelhada. Eu digo de passagem, como diz a Carmencita, avisa. Alguém arrependido, arrependida. E eu posso estar falando, sim, com o Sagitário que não perdoa a si mesmo. Aí não sabe por que a vida está assim, essas reviravoltas que dá.
né? Não tá entendendo nada quando a coisa embola. Tô vendo pessoas aqui que estão passando a noite preocupada. Nesses livros que eu leio, teve um livro que eu li que tinha uma frase assim: você precisa aprender a lidar com seu lado sombra. Todos nós temos, tá? Lado luz, lado sombra. Eu vejo muitos sagitarianos e sagitarianas passando por isso. A lei do perdão. Tem alguma coisa acontecendo com o Sagitário que o Sagitário precisa de rever seu lado mais sombrio. E trabalha muito causas emocionais. Mesmo que a gente não queira. Ver teu lado obscuro, oculto da situação. Mesmo que doa, tá? Eu vejo um acolhimento de uma pessoa aqui mais improvável. Né? Mais improvável. É improvável isso. Ah não, guerreiro, eu não vou querer lidar com esse lado sombra meu. É direito seu. Mas uma hora você vai ter que encarar esse lado sombrio. Na estrela. Uma hora vai ter que encarar isso aí. Surpresas e vem aí. Pode ser que você esteja no teu caminho de história, de vida, você esteja querendo descobrir coisas que é muitas vezes melhor deixar na mão de Deus. Deus sabe por que aconteceu desse jeito, por que tem que ser assim, por que você não vai conseguir resolver uma situação. Eu estou falando de dentro de você mesmo. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Mas será que o do nosso jeito é melhor? Será que você não está sendo muito radioativo, radioativa ou radical demais consigo mesmo? Realmente eu vejo uma ajuda chegando, uma situação chegando, mais improvável. Mas, sabe aquela coisa mais impossível que essa pessoa me dê a mão? É impossível que eu entenda o porquê que isso aconteceu, por que isso foi assim. Muitas vezes é melhor deixar para lá. Muitas vezes é melhor seguir o caminho. Mesmo muitas vezes sem a gente entender o porquê que essa situação aconteceu. Vai passar. Vai passar.
A Imperatriz. Volte a sonhar de novo. Eu posso estar falando aqui de uma separação, tá? Inesperada para alguns. E vocês não conseguiram nem perdoar a pessoa e nem se perdoar a si próprio. Posso estar falando aqui de uma partida de alguém que você não conseguiu nem entender. Também estou vendo, sim, algo acontecendo com vocês que, assim, vai dar uma reviravolta na vida de vocês, ou talvez de maneira de pensar sobre uma situação muito delicada. Que vocês possam ter pensado aí que vocês foram enganados, enganadas, que pode ter tido mentiras, ou vocês sonharam demais com uma situação. Posso estar falando aqui de um livramento. Posso estar falando de um acontecimento que vocês não tinham imensidão da magnitude das coisas. Uma vez eu falei para uma pessoa que veio fazer leitura para mim, comigo, que para tomar cuidado com... como é que é, Carmencita, que eu falei? Para tomar cuidado, ela tinha falado para mim, para falar para a pessoa que era para tomar cuidado com a maneira de ouvir as coisas de uma pessoa, né? Que ela ia falar de uma outra pessoa, né? Duas verdades, duas mentiras. Que você não sabe quem está ali falando a verdade. Tem uma reviravolta aqui, tá? E que você precisa ter aqui para mim é deixar para lá, porque como se debaixo desse angu ainda tem caroço. Tem uma reviravolta em uma história aqui. Posso estar falando de uma história bem antiga, tá? Mas tem uma reviravolta aqui em alguma situação aqui. Posso estar falando de pessoas que se iludiram demais em relação à família, em relação ao amor. Estou falando sobre isso. Estou falando sobre você, Sagitário. Às vezes a gente idealiza muitas coisas. Se precipita até. É uma energia de Sagitário. Precipitação. A gente se precipita. A gente, por nosso senso de justiça, muitas vezes, a gente tem uma mania de julgar o outro. Não, eu não julgo ninguém. A gente julga porque as pessoas também nos julgam. Tá? Eu posso estar falando de uma questão aqui, de alguma reviravolta entre 4 dias, 4 semanas, tá? Em alguma situação. Você vai saber algum detalhe sobre isso que te angustia, que te traz preocupação, que você não está entendendo. Mas aqui tem também a lei do perdão. Posso estar falando de uma pessoa que vai te procurar para encaixar algumas peças.
Ou então você vai descobrir algumas peças, algum caroço debaixo do seu umbigo, alguns caroços. Não vou falar de um caroço, vou falar de caroços. Mas também continuo falando da lei do perdão. Também falo sobre flexibilidade. Tem alguma coisa que está angustiando Sagitário, está preocupando Sagitário, ou está preocupando alguém? Alguém aqui, ou você foi radioativo com alguém, ou alguém foi radioativo com você. E é aquela coisa, né, Sagitário? É lidar com o teu lado mais sombrio. Lidar com o seu lado sombra não é fácil. Encarar as coisas que a gente não quer encarar é delicado, né? É complicado. É desafiador, como diz a Carmencita aqui agora. É desafio. Tem uma reviravolta chegando para vocês, tá? Vocês vão ter clareza disso que está te preocupando, que está te amargurando, que está tirando suas noites de sono. Você vai passar por essa instabilidade. Ou você vai ter uma iluminação, uma ideia. Uma conversa importante, que você tome alguma decisão em relação a isso. E você vai tomar. Aqui, alguns de vocês, é uma conversa importante com alguém trevosa, ou com alguém trevoso. Ou é você que está trevoso, está trevosa. Se for você, Sagitário, seja um pouco flexível aqui. A guerreira, não tem como eu ser flexível nessa situação. Eu falei para vocês que tem angu, tem caroço debaixo desse angu. E alguns aqui, você mesmo já está sentindo essa energia. E está chegando esse esclarecimento. A torre. E você vai ter que... essas peças vão ser juntadas. Essas peças vão ser juntadas. Tá bom? Você vai conseguir entender o que está acontecendo. Mas é aquilo que eu falei. São ajudas improváveis
de pessoas improváveis que vocês não estavam aí esperando. Cuidado. Tem pessoas que estão lidando com seres que já estão na espiritualidade, que são desencarnados e desencarnadas. Cuidado com essas influências, tá? Cuidado com a sua mentezinha. Tente equilibrar o seu chakra, seus chakras. Muitos aqui vão lidar com problemas na área familiar. Problemas que já estão acontecendo. Situações que já estão rolando. Situações que vocês já estão vivenciando. Pode ser que vocês não tenham toda essa visão, né? Estou lidando com cobras, pessoas trevosas, que estão na tua energia. Aqui você não pode confiar em todo mundo. Ouve todas as partes. Ou então, converse com todas as partes para você saber o que está acontecendo. Aqui tem um desencarne, tá? Alguém aqui vai enfrentar aqui um desencarne. Alguém aqui vai ter que viajar cabeça a mil. Começa a se organizar financeiramente, tá? Estão passando por um período de instabilidade emocional. Hierofantes. Adoro minhas cartas, gente. Rainha de Ouros. Começa a se organizar financeiramente para essa viagem, tá certo? Pode ser aí uma mãe, uma tia, uma irmã, uma filha, uma sobrinha, não sei. Eu vejo uma pessoa mais velha. Pode ser que você precise pedir perdão, ou então ser perdoado, ou perdoado. Pode ser que essa pessoa precise falar alguma coisa. Mas siga seu caminho independentemente dessa pessoa dizer a verdade ou não. Seis de ouros, 10 de paus aqui. Rei de paus.
Realmente tem uma reviravolta aqui para Sagitário. Você vai ter que pensar muito em liberar essas situações. Liberar, gente. Soltar essas amarras que ainda prendem você. Como fica essa situação aqui que eu tô vendo aqui? É para pessoas específicas e outras, gente. Está espelhado essa leitura, tá? A leitura aqui está totalmente espelhada. Para cada um vai ressoar de uma forma. E para cada um aqui vai tomar uma atitude. Cuidado com influências de pessoas de fora, tá? Pessoas que você julga que estão sendo verdadeiras com vocês porque não estão. É um objetivo isso. Cuidado com energias negativas, fúria. Cuidado para não tomar decisões precipitadas. A justiça. 10 de espadas. Cavaleiro de paus. Valete de copas. 4 de paus. Teve muita mentira nessa situação, hein? Muita mentira. Muita mentira. Ou você sonhou demais e quando você abriu teus olhos, ou Deus abriu teus olhos em relação a uma situação, você soube da verdade, a máscara caiu e você olhou e viu que não era isso. Por isso que eles estão pedindo aqui para vocês terem cuidado, tá? Com as suas decisões. Com a maneira que vocês veem uma situação. Aqui alguém escondeu alguma coisa de alguém. E aqui alguém está querendo saber a verdade. Muitas vezes é melhor deixar quieto lá onde está. Não tentar descobrir. Ah, mas guerreiro, tem que descobrir porque trata-se do meu financeiro. Saiba que você vai lidar com pessoas trevosas. Saiba que você vai lidar com pessoas aqui de uma maneira que você não possa confiar. Né? Mas vai ficar tudo bem, gente. É aquilo que eu falei no começo da nossa conversa. Muitas vezes é melhor deixar as coisas como tá do que mexer no vespeiro. Às vezes é melhor, né? Ah, mas eu quero mexer nesse vespeiro, eu preciso saber da verdade, que não sei o quê. Mexer no lado sombrio é complicado essa história. Principalmente quando se fala do emocional. Se alguma coisa já não deu certo, é porque não era para dar. Se vier falar comigo, eu vou meter, vou falar.
Tem vezes que é melhor você escutar e você fazer cara de egípcio. Ah, tá. Uhum. Ok. Seguir o seu caminho. Porque aqui na mesa, para mim, ninguém é confiável. Para mim, aqui na mesa, ninguém é confiável. Momento tenso para sua história aqui, tá, sua história? Ninguém é confiável. Tem pessoas aqui que estão tentando fechar seu caminho, tá? Estão trazendo problemas, preocupações. Ou vão trazer problemas e preocupações para você, relacionado ao seu financeiro, relacionado às suas ideias e conquistas. Tem uma ajuda de alguém aqui improvável. Sabe aquela ajuda da pessoa mais improvável possível? Improvável. Improvável. Tem alguém aqui que assim, é improvável. É improvável que essa pessoa, não, guerreiro, eu não ajudo. Eu não acredito que essa pessoa vai me ajudar. Essa pessoa aí é impossível essa revelação vir, é impossível resolver isso relacionado a essa pessoa, é impossível. É impossível que essa pessoa vai me pedir desculpa, é impossível que essa pessoa vai me pedir perdão, é impossível que essa pessoa vai falar a verdade, é impossível que essa pessoa vai ter esse tipo de reação. Não estou falando para você acreditar nessa pessoa ou nessa situação que ela vai ser resolvida da melhor maneira possível. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de você primeiro se perdoar a si mesmo. Ah, mas eu não tenho culpa de nada. Peça perdão a si mesmo. Ou pela sua reação, ou até pela reação das pessoas ou da pessoa. Jesus, ele fez isso. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. E ele não tinha culpa de nada. Como ele não tem. Estou pedindo para você trazer essa pessoa de volta para sua energia. Ou essa situação de volta para sua energia. Estou pedindo para você ficar fora dessa energia. E como você consegue sair dessa energia? Você consegue sair dessa energia quando você, nessa situação aqui, independente de que situação for, você libere isso. Porque aí você volta a ter uma vida financeira estável, você abre seu campo na área amorosa, você fica em paz. Aqui Sagitário não está tendo paz. Porque está lidando com questões do lado sombrio. E aí é aquela coisa de eu ver o meu lado sombra. O que eu penso dessa situação? Às vezes eu tenho um cliente meu que está passando por uma situação financeira que eu sempre falo isso para ele. Para de olhar isso dessa forma. Enquanto você olhar isso dessa forma, muitas vezes, a gente está com a energia de Xangô na Terra. Muitas vezes, é a maneira que a gente vê essa situação que a gente não consegue resolver.
Eu não quero mais falar com essa pessoa nunca mais. Eu já fiz isso também, tá? Não é só vocês, não. Eu não quero falar com essa pessoa jamais na minha vida. Eu não quero mais olhar pra cara dessa pessoa. Eu não quero vivenciar isso de novo na minha vida, nunca mais. E aí, muitas vezes, a gente precisa passar por essa situação para a gente perceber que a gente precisa seguir à frente a vida. Por mais duro que seja, a vida tem que continuar. Eu vejo alguns aqui com atrito com uma mulher, tá? Com um homem ou com um casal. Mas se você liberar o perdão a si mesmo primeiramente e liberar, você se liberando, você consegue liberar. Deixa na mão do cosmos. Deixa na mão de Deus. Sempre digo, quem é o nosso juiz, nosso advogado, nosso promotor é Deus. Tem mais coisa para você fazer do que você ficar toda hora nisso. Eu sei, Sagitário, que você sofreu, que você caiu, o que você passou. Foi muitas, né? Muitas coisas que aconteceram negativamente na sua vida, nas nossas vidas. Pode ter aqui envolvimentos de situações, movimentações de transição que mexeram em todas a sua vida. Sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida sentimental, sua vida particular, seu trabalho. Muita inveja, muita intriga, muita fofoca, muita mentira relacionada a você, ao seu dinheiro, à sua vida, como você vive a vida, como que você se relaciona com pessoas. Mas está na hora de você arrebentar as correntes e trazer boas novas para a sua vida. Mas isso aí depende de você. Realmente eu vejo uma pessoa aqui, ou pessoas aqui, ou situações aqui, que estão no caminho aberto para ser resolvidos. É como se algumas questões aqui que preocupam vocês, que deixam vocês angustiados, sem dormir, sem comer, sem viver, serem resolvidas. Com pessoas ou espíritos trevosos. Ou você está trevoso, ou você está trevosa com essa situação, ou com essas situações que estão acontecendo na sua vida. Mas use a sabedoria, a flexibilidade, a sinceridade com você. Com você, seja fiel a você mesmo, se reequilibra de novo, se levanta de novo. Poxa, nós sagitarianos, nós somos meio cavalo, meio homem ou mulher, e ainda temos uma flecha e um arco, gente. A gente não pode ficar nessas questões emocionais ali, remoendo dentro de você.
Você não está fazendo mal à pessoa que te fez alguma coisa. Você está fazendo mal a você mesmo, a sua jornada, a seu caminhar. Se alguma coisa na sua vida não deu certo, é que assim Deus permitiu. Ele está te chamando a atenção hoje nessa leitura aqui, que vai ter conversas. Coisas chegarão até você. Está na hora de você transformar o seu passado em alegria. Transmutar essa energia mesmo. Gente, sair da zona de conforto ninguém quer. Ver a verdade ninguém quer. Aqui algumas pessoas ou vão viajar, como eu falei, ou vão ter uma mudança de casa, de cidade, de bairro, município, receber uma notícia de uma nota de falecimento, onde vai ter que viajar para resolver as coisas. Ou deixar pessoas para trás. Não vai ser agradável. Algumas pessoas aqui vão descobrir mesmo que estão lidando com influências negativas de pessoas que já não estão nesse planeta, tá? E isso vai ser muito bom para vocês. Nessa leitura aqui eu peço para vocês para ter um pouco de cuidado com a sua vida financeira, tá? Se organizar financeiramente, tá? Seja aqui nessa leitura, vocês estão lidando com um lado sombrio, com pessoas trevosas, ou com energias trevosas aqui. Precisa ter muito cuidado com isso, principalmente se for pessoas que já partiram, tá? Que é aquela coisa, né? A vingança não leva a nada, né? Mas a gente sabe que a vida não termina aqui. Então, ter cuidado com essas influências. Alinhe seus chakras. Acabei de comprar pedra dos chakras. Faz muito bem, tá, gente? Para você reativar aí novamente a sua energia. Tá? Vocês estão lidando com o lado obscuro de uma história, de uma situação ou de várias situações. Tem muita inveja aqui, muita mentira, muita intriga. Tem uma conversa aqui de alguém improvável. Vai falar algumas verdades, ou então você vai dizer algumas verdades. E você vai ter que ser forte. Flexibilidade é a palavra central. Às vezes a gente tem que ser flexível para essas situações. Independente de quem venha a ajuda, aceite-a, escute-a. Veja os dois lados dessa situação. Às vezes a gente não quer ver os lados, né? A gente tem essa mania. Então, às vezes a gente precisa, sabe, se perdoar para perdoar o outro. Primeiro a gente tem que se perdoar para perdoar o outro. Para aceitação. Precisa equilibrar o lado sombrio com o lado luz.
para a gente poder, sim, seguir à frente tranquilos e tranquilas. Vai ser difícil, não vou falar que é fácil. Mas nada é impossível para aquele que crê em Deus. Muitas vezes é melhor deixar as coisas se acalmarem até. Para você ter uma noção do que você precisa fazer. Aqui na mesa, ninguém é confiável. O único que a gente deve confiar é em Deus. Deus, ele sabe. Se ele está fazendo situações se repetirem na sua vida, é porque você não fechou a porta direitinho. E essa porta que eu estou falando é a porta do seu coração. Peça perdão a si mesmo. Libere isso que te agonia tanto. Sim, a gente está lidando com pessoas trevosas. Sim. A gente está lidando com pessoas difíceis. Também, sim. A gente está lidando com invejas, com mentiras. Também. Mas muitas vezes é melhor deixar na mão de Deus do que a gente querer ficar sabendo. Vai ser pior. E se a gente vier a saber também, enfrentar isso com flexibilidade, com sinceridade, com você, primeiramente, e para com o outro. Ok, Sagitário? Leitura séria, hein? Mas a gente consegue. A gente consegue ter flexibilidade no meio de tantas coisas. A gente já viveu tanta coisa. E não vai ser agora que a gente vai descobrir algumas coisas, que a gente vai vivenciar algumas coisas, que a gente vai deparar com algumas coisas, que a gente não vai ter essa flexibilidade de entender essas coisas. Ok, Sagitário? Sagitário, essa foi a nossa conversa. Eu espero que vocês comentam, curtem, compartilhem, dá seu like, tá bom? Seja inscrito no canal, seja membro do canal, tá certo? Gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e com toda certeza. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Deus quer. Até a próxima, Sagitário. Tchau, tchau.